Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo inteiro aqui sobre o Pedro Scooby, sobre o mapa astral do Pedro Scooby. Então, gostaria que vocês me acompanhassem aqui comigo no site buzzfeed.com.br, aqui post astrologia dos participantes do BBB 22. Então a gente tem aqui Pedro Scooby, aquela foto que já é bastante conhecida, camarote, Pedro Scooby, 33 anos, surfista, Rio de Janeiro e tal. A gente vem um pouquinho para baixo aqui, ó. Surfando nas ondas da própria Juba, Scooby pode ser um pouco a personificação da mãe brava, que é austera, se impõe porque precisa, mas tem um coração grande. O surfista tem a lua domiciliada, como o sol, mas no signo de Câncer. Claro, porque o domicílio da lua é em Câncer, né? E a gente pode dizer também, alguns astrólogos citam a lua em Touro também como domiciliada e tal, mas isso não vem ao caso agora. E o sol domiciliado se fala ali porque é o sol em Leão. Então, dois aspectos muito interessantes e muito fortes ao mesmo tempo, né? A lua na sua casa e o sol na sua casa. Já vou voltar a isso daqui a pouco. Onde também está Vênus. Um pouco de amorzinho e relações mais duradouras frente um time de muita gente com características fortes nos signos de Capricórnio e Aquário, menos dados a esse tipo de sentimentalismo. Na vontade de sempre ser sua própria pessoa, vai se ver mais de uma vez botando as mãos na cabeça e pensando que fez merda. A pressa de Marte em Áries, eu concordo, mas eu acho que foi colocado aqui como algo negativo. Eu acho que não é bem assim. Coloca fogo com Júpiter em Gêmeos, que também pode achar muito rápido que sabe tudo. Pode também muito facilmente morrer pela língua ali dentro da casa. Acho que isso sim, mas no passado. Agora não mais. Já passou essa fase para mim em relação ao Scooby, o jogo dele. Para se dar bem, precisa achar o equilíbrio entre agir na pressa do Marte em Áries ou entrar na caixa de com sua galera e observar tudo, bem como Vênus em Câncer. Então, seguinte, gente, o que a gente tem aqui? Só aqui, tá? E é muito interessante, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu sempre falo isso. Não foi dito ascendente. E por que não foi dito ascendente? Porque não sabemos a hora que Pedro Scooby nasceu. E se não sabemos a hora que Pedro Scooby nasceu, não podemos afirmar qual é o ascendente dele. Simples assim. Simples assim. Colocar o mapa ao meio-dia muda muita coisa, fica muito achismo e eu acho que perde um pouco a nossa brincadeira de astrologia, tá certo? Mas deixa eu só voltar aqui aos pontos que eu achei interessante que a gente tem. Depois lá na frente vocês vão ver, eu trouxe aqui 4 análises, tá? Trouxe do BuzzFeed, trouxe essa aqui. Na verdade, essa aqui não, essa aqui era só a busca, que a aba ficou aberta, não é essa aqui, tá? Trouxe essa, né, da astrologia no BuzzFeed, trouxe essa aqui do Astrolink mesmo, né? Que vai ter pouca coisa aqui, justamente eu acho que porque a gente não tem a hora. E eu tenho esse mapa aqui, que depois eu quero que vocês vejam comigo, do Alfamous. Tá certo, gente? Mas vamos voltar a esse aqui do BuzzFeed, que olha só, a gente consegue trazer alguns dados aqui. Sol em Leão, Lua em Câncer, Vênus em Câncer também, e Marte em Áries, tá? Ó. Sol em Leão. Sol em Leão é esse cara protagonista, esse cara que sabe do que quer, que é confiante, né? Muito embora um coração muito generoso, né? A gente também vê no programa o PA. O PA é na minha visão, um outro tipo de leonino. O Scooby para mim, aquele cara que ele já venceu, ele tem o poder aquisitivo dele, né? Então ele consegue ser bem generoso mesmo, né? Combinando aí com o que eu estava falando ontem do vídeo sobre a liderança da Lina, que eu acho que ele realmente deu de coração e tudo mais. Esse é o leonino, esse é o sol em Leão do Pedro Scooby, esse cara forte, esse cara confiante e que, na minha visão, um leão muito bem resolvido. Né? Porque a gente poderia ter um arquétipo de um leão não bem resolvido, não é esse caso. Um cara bem resolvido na minha visão. A Lua em Câncer. A Lua em Câncer, para mim,
traz uma referência de um cara que sabe se guardar, que sabe ficar na dele também e que sabe trazer uma pureza na questão da emoção. Justamente essa pegada da Lina ilustra um pouco pra gente isso, sabe? Dá pra perceber isso quando ele é generoso, quando ele tem esse sentimentalismo bom, porque a Lua está bem aspectada. A Lua é em Câncer, certo? Então, isso é um aspecto bem positivo, bem interessante e que não combina em si com o Sol em Leão. Não é algo que a gente possa dizer que seja pertinente e faça uma combinação óbvia. Não, muito pelo contrário, porque o Sol em Leão é um aspecto bem yang, digamos assim, bem positivo. Não no sentido, gente, não tragam aqui o positivo no sentido otimista e pessimista. Não é isso, é yang, para fora. Esse sentido que eu quero trazer. Nesse sentido, o Sol em Leão, na minha visão, é um dos aspectos mais yang que tem. E a Lua em Câncer, um dos mais femininos, mais yin. Então esse cara tem essas duas potências. Ele sabe muito se colocar e ele sabe muito se retirar, ele sabe muito ficar na dele. Porque ele tem dois aspectos de sorte, digamos assim, domiciliados, sabe? Por assim dizer, é lógico que a gente tem que ver todo o mapa, a gente não tem a condição de fazer isso dessa forma perfeita, porque não temos a hora. Mas a gente vai brincando aqui, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, para o vídeo ter um mínimo de seriedade, tá certo, gente? Desculpa meu nariz aqui, estou com um pouco de rinite. Outro aspecto é a Vênus também em Câncer. Então todo o planeta do desejo, dos valores, da arte, está em Câncer. Então ele também tem essa sutileza no seu desejo, na sua nuance de sentimentos, de emoções, combinando aí com a Lua, né? Uma Vênus também em Câncer, então uma Vênus que acontece devagarinho, que vai desejando, que vai intuindo, que tem um feeling. O doar a liderança para a Lina também foi nesse sentido. Foi um feeling, não foi uma razão, né? Foi um pensamento racional, estratégico. Foi um feeling, certo? E a gente também tem um outro aspecto que, se eu não me engano, o PA também tem. Em algum outro momento eu vou fazer uma busca toda para o PA, para a gente também fazer, certo? Mas o do Pedro, do Scooby, ele tem um Marte em Áries, que ali ele fala muito bem, né? Deixa eu voltar ali. A pressa do Marte em Áries coloca fogo num Júpiter. Ele está dizendo que, nesse caso, ele está dizendo que o Marte dá força para o Júpiter também, que eles têm ligação. Que o Marte em Áries dá força, coloca fogo, né, para o Júpiter em Gêmeos. Mas eu vou me ater a falar só do Marte em Áries por enquanto. O Marte em Áries, se a gente tem um domicílio com o Sol em Leão e um domicílio com a Lua em Câncer, a gente também tem um domicílio com o Sol em Áries. E o que é isso? Aquele cara que a gente vê em prova, né? Aquele cara que, quando precisa, ele sai correndo e faz e acontece. É muito focado, muito preciso nas provas de liderança, nas provas do anjo e tudo mais. Porque imagina que a gente tenha três posições diferentes. Imagina que a gente tenha três... como é que eu posso explicar isso da melhor maneira possível? Mas eu vou tentar. Imagina que a gente tenha três competências, tá? Três qualidades. E a gente vai fazer um jogo. Para um jogo, por exemplo, um jogo do Big Brother, a gente tem as características arianas, na minha visão, muitas vezes são boas, porque são características competitivas, características velozes, astutas, de intensidade. Então, ter o Sol em Leão é interessante. Mas imagina ter um Marte ter um Sol em Áries é interessante. Mas imagina ter um Marte em Áries, que é o planeta que esse Áries fica domiciliado. Então, o planeta que diz pra gente, aqui é a ação, né? Eu vou dar um exemplo bem mais claro. O meu Marte é Libra. O que acontece?
a minha ação é demorada, a minha ação ela acontece, ela vem devagarinho. Não, peraí, deixa eu dormir mais um pouquinho, depois a gente vai, deixa eu pensar um pouco. Tem como atrasar? Que horas que fecha? Às 8? Ah, então dá para sair de casa às 7. Eu sou muito assim, eu tenho Marte em Libra. Vai acontecendo meio que devagarinho, meio sem saber, um pouco desvirtuando o propósito das coisas para que tudo seja muito mais leve. Marte em Áries, não. Marte em Áries tem que estar lá às 2, então vou sair de casa 1 hora ou antes, porque eu quero estar lá, eu quero ser um dos primeiros a chegar. O que a gente vai ter que fazer, né? Vamos logo, vamos com vontade, é isso aí. Tipo, essa energia, este vigor, a gente encontra em Marte em Áries. E o Scooby também tem isso, né? Mais uma característica aí do Scooby, que é esse Marte em Áries. Mas aí você pega toda essa configuração, um Sol em Leão, uma Lua em Câncer, e junta aí com o Marte em Áries. É um cara que tem um senso competitivo muito interessante e ao mesmo tempo um coração muito forte também, que é essa Lua em Câncer. Então eu vou avançar aqui, gente, para essa mini análise aqui do AstroLink, porque eles fizeram de vários participantes, mas hoje eu vou falar só do Pedro Scooby, tá? Vamos lá, Pedro Scooby, Sol em Leão e Marte em Áries, além de Mercúrio em combustão. Ativo e com iniciativa, pode se dar bem no coletivo por sua personalidade enérgica. Será um concorrente forte nas provas de resistência. E olha, estava certo aqui, não sei quando que eles postaram isso, mas muito interessante. Perfeita colocação. Precisa ter cuidado com ímpetos e com a questão de não falar muito o que quer. Pode ter atitudes explosivas fora da hora. Talvez porque esse Mercúrio está combusto. Então, esse Mercúrio combusto é um Mercúrio que é como se a personalidade, o Sol, queimasse a capacidade de fala, de comunicação. Eu não acho que ele fale mal. Eu acho que ele se perdeu no começo, na oratória, implicava com algumas coisas que não tinha muito a ver, mas aí ele se encontrou nesse jogo. Talvez fosse uma questão aí... eu acho que ele tem tantos aspectos favoráveis no mapa dele que talvez esse aspecto que eles estão colocando aqui, né, esse Mercúrio combusto, não seja tão relevante. É como se o Sol desse uma queimada em Mercúrio, porque está muito próximo ali e tal. Mais ou menos essa ideia. Mas vamos aqui ao Alfemus, que fez o mapa dele e colocou aqui, gente, como a gente consegue ver aqui nessa mandala, né? Bem no centro da mandala, à esquerda, né? No centro esquerda do mapa aqui, da mandala, a gente tem o ascendente voltado ali ao grau de Sagitário, certo? Atravessando ali um pouco o grau de Áries. Desculpa, descendo um pouco o grau de Escorpião e chegando ali na cúspide de Sagitário. Então, aqui trazendo provavelmente o mapa ao meio-dia, né? Que é o que eu venho comentando com vocês, porque a gente sabe que o ascendente muda mais ou menos de 2 em 2 horas. Então, o que acontece? Sol em Leão. Então, às 6 da manhã a gente coloca o ascendente em Leão também. Então, a gente teria o ascendente em Virgem às 8. Às 10 a gente teria o ascendente em Libra e ao meio-dia o ascendente seria em Escorpião. Então, meio-dia e 5, meio-dia e 10, ou dependendo do ano de alguma configuração de calendário, daria o ascendente em Sagitário. Então, esse ascendente a gente não vai confiar. Como a gente também não vai confiar e fazer a leitura dessas casas aqui, né? Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, também são irrelevantes para nós. Mas vejam que o que se falou nos outros sites confirmam aqui, ó, o Sol lá em Leão, o Mercúrio combusto, né, muito próximo do Sol, a menos de 10 graus, né, próximo do Sol. Mercúrio, então, em Leão também. A Lua já a 27 graus de Câncer. Então, já uma Lua com uma expectação mais emocional, né, por pouco também que essa Lua não é em Leão, aí seria um cara soberbo mesmo, seria uma outra pegada. Eu acho que é bem legal ter esse tempero aí nessa personalidade, ter essa Lua em Câncer, né? Aí mais abaixo ali a gente vê Marte, né? Ó, esse Marte aqui mudou, ó. Não, desculpa, Vênus. Vênus em Câncer, então, acompanhando a nossa ideia do outro mapa, da outra descrição que falava da Vênus em Câncer também, né? Então ele tem um Câncer, um signo de Câncer aqui interessante, né? Bem, talvez forte, né?
vendo aqui por cima, também tem pontos relevantes no signo de Câncer, uma vez que a Lua está ali e também a Vênus, certo? Vamos ver se tem alguma ponte aqui para esse signo da água se ligar. Pelo que eu estou vendo, não, nessa ideia aqui desse mapa. Mas a gente tem também, então, o Júpiter em Gêmeos, né? Lembra que eles falaram ali no outro site ali uma relação do Marte com Gêmeos, muito provavelmente um sextil aqui eles estariam analisando aqui, ó, que seria um sextil de Júpiter em Gêmeos e Marte em Áries, né? Que é essa maneira de agir impetuosa, corajosa, dando força à maneira de expandir, de ter sucesso na vida, de frutificar os projetos, que é na maneira geminiana. Então, o ato de impulso, de ímpeto, de coragem, de vou fazer, vou ser pioneiro, ao mesmo tempo que quando eu faço isso e converso com pessoas, me relaciono, eu tenho o meu ato, ele é favorecido quando eu estou agindo, né, o Áries, eu consigo favorecer as minhas relações, Gêmeos, e o Júpiter ali, fazendo com que as coisas se expandam, uma vez que eu tenho iniciativa na vida, né? Eu, de maneira geminiana, me relacionando com os outros, eu consigo ter sucesso. Isso a gente vê no programa, né? A gente consegue perceber no programa o Scooby se relacionando com os outros, conseguindo ter uma boa relação com os outros, certo? Aqui, continuando o mapa dele, a gente teria então um Netuno em Capricórnio, um Urano em Capricórnio e já o Saturno em Sagitário, né? O que a gente poderia dizer disso, né? Um Netuno em Capricórnio é aquele que tem a mesma espiritualidade, mesmo lado mais espiritual, mais religioso, mais de viajar, desconectar, intuitivo, espiritual, que é Netuno, em Capricórnio. Então, é um cara que tende a ser pé no chão em algumas questões, a colocar essa coisa, não vamos viajar, não vamos né, perder o chão aqui, perder o rumo das coisas, vamos falar das coisas que são. E também um Urano em Capricórnio, então um cara que o que ele visualiza, o que ele vê como futuro, ele também vê que isso deve ser plantado com trabalho, com o pé no chão, né? Ele só vê o futuro chegando, as mudanças acontecendo na vida dele, o diferente acontecendo, se ele está com o pé no chão, se ele está focado, se ele está trabalhando, se ele está vendo a materialidade da vida, certo? Bem por cima, tá, gente? Poderia fazer uma análise muito mais profunda, mas acho que não é nem o caso e nem o interesse de vocês. Aqui depois, então, o Saturno ali em Sagitário. E o Saturno é uma busca, uma dificuldade, é onde a gente tem, de certa forma, aspectos mais conflituosos, né, mais difíceis para se trabalhar, que seriam aspectos voltados aí às dificuldades da vida, aos relacionamentos, no sentido, as relações no sentido pessoal, né? Aquilo que eu tenho que transpor, aquilo que eu tenho como dificuldade. Então, um Saturno em Sagitário, ele diz para nós que a maneira como esse cara transmuta é sendo mais engraçadão, é sendo mais leve, é sendo mais divertido, é trazendo uma diversão e uma alegria, de certa forma, aos desafios da vida. A gente vê isso muito no Scooby, né? E também o Saturno em Sagitário, ele fala de caminhada longa, né? Ele fala aquela pessoa que tem que aprender a amar a jornada e não só o objetivo, né? Só o foco. Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? O mapa do Scooby. Espero que vocês tenham gostado. Não é tão profundo assim como eu gostaria de fazer se a gente tivesse acesso à hora, mas tudo bem, eu acho que dá para dar uma brincada boa e combina bastante com o mapa. Combina bastante com a imagem que eu tenho do Scooby já. Eu acho que é bem coerente, né? Eu peguei aqui, tentei fazer um trabalho um pouco mais assertivo, pegando várias referências, tá? Então peguei do El Famous o mapa dele na mandala astrológica, o mapa, carta natal mesmo. Peguei aqui, só para vocês terem de volta as referências, tá? Peguei no Astrolink aqui, uma referência que eles fizeram um artigo só para o BBB, então isso que eu falei para vocês, o Sol em Leão, Marte em Áries e o Mercúrio combusto, que de fato está.
E o BuzzFeed também, né, falando um pouco assim, um textinho, dando uma dissecada, ele também fez isso dos outros participantes. Tá certo, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. Muito obrigado. Esse foi então o mapa do Pedro Scooby e o que se relaciona aí com o game que a gente pode ver, que a gente pode analisar. Tá certo, gente? Então era isso. Muito obrigado. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que você quer ver aqui e ativa o sininho de notificações para você ficar sabendo dos vídeos que chegam aqui, para a gente poder trocar ideia, interagir, fazer com que essa comunidade, que é o meu canal, que pode se tornar cada vez mais uma comunidade, se fortaleça, a gente faça tudo de maneira integrativa aqui, fazendo para vocês também aproveitarem o máximo do conteúdo que eu posso trazer da astrologia e das minhas opiniões, tá certo? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!